Fala, meus amigos, começa agora mais um episódio do Vale a Pena Ouvir podcast. E eu estou muito feliz hoje. Estou feliz porque você está aqui comigo, você está aqui com a gente, Pastor Eli. Com certeza, e hoje é um daqueles episódios dos mais especiais que estamos gravando hoje. E já pedi para você seguir a nossa página, compartilhar, comentar. Vamos fazer aí este podcast chegar ao máximo de pessoas que com certeza vai valer a pena ouvir hoje. Temos um assunto super interessante e um convidado mais que especial, Pastor Mitão. É verdade, fica aí. Pessoal, o nosso convidado de hoje é o pastor Guilherme Batista. Que bênção, pastor. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Que alegria nós estarmos aqui juntos. Eu amo podcast, com a oportunidade da gente poder compartilhar com tranquilidade. E eu tenho certeza de que hoje vai ser uma noite, né? Que nós estamos aqui para quem vai assistir esse podcast depois. Esse podcast, vocês valorizam esse podcast, que nós estamos gravando ele às 23h40 da noite. E nós vamos até o início da madrugada aí, juntos aí, compartilhando daquilo que Jesus tem feito. Que maravilha. Só vem com a gente. É verdade, ó. O pastor Guilherme Batista, ele estava no México. Na verdade, ele veio para os Estados Unidos, foi para o México, voltou para cá. E não para, né, pastor? Não para... Aprendi que a água parada dá dengue, né? E como nós somos instrumentos de Deus, eu acredito que nós temos a oportunidade de poder levar a mensagem mais poderosa desse mundo para gerar transformação. Então, qualquer brechinha que tiver na agenda, a gente está compartilhando para alcançar alguém a mais, né? É verdade. O missionário feliz é aquele que está no ritmo do reino de Deus. É aquele que consegue entender o propósito de Deus, pregar a tempo e fora de tempo e entender, né, ali as oportunidades de falar um pouco mais de Jesus. E é muito bom, né, receber o senhor aqui de novo na Califórnia, no Ministério da Fé. Sim. E vamos viemos conversando que tem um ano exato, hein? Hoje é dia 1, eu vou pregar no dia 2 e eu estive dia 13 ou 16, acho que 16 de novembro do ano passado. Então, olha como que passa um ano muito rápido, né? Um ano se passou e o cuidado de Deus continua aí de uma forma maravilhosa. Nós estamos aqui para celebrar mais uma vez nessa terra abençoada. A glória. Amém. Glória a Deus. Pastor Guilherme Batista é pai, pastor, missionário e tem vários projetos aí que o senhor toca, né? Vamos dizer assim, que o senhor toma conta. E a gente gostaria de começar falando desses projetos. Como começou o trabalho do senhor missionário. A gente sabe que o senhor tem um trabalho muito especial com jovens e adolescentes, mas desses projetos, qual foi o início, pastor, que o senhor começou? O início foi trabalhando com a juventude, né? A gente trabalha com jovens desde os meus 16 anos de idade, trabalhando com jovens. Eu nem era jovem e eu já estava trabalhando com jovens, né? Eu era adolescente ainda e já estava trabalhando com os jovens. E aí foi onde começou essa paixão da gente poder compartilhar Jesus para essa geração, que é a geração que vai transicionar com a próxima. E às vezes a gente fica deixando eles de lado, e é onde a gente perde muitos do meio da igreja, né? Sim. Quando eles entram para a juventude, eu via vários jovens se perdendo nas faculdades, perdendo em meio aos prazeres dessa vida. E às vezes a gente... Eu pensava assim, será que todos precisam desviar, né? Será que todos precisam ir para o mundo? E a gente vai descobrindo que não. É uma decisão, a decisão que a gente faz e que vai dar norte e vai mudar a nossa história para sempre. Então, eu prefiro decidir por algo que de verdade me coloca cada vez mais próximo da presença de Deus, né? A gente sabe que esses projetos, eles como semente, né? Vai germinando. Sim. E eu sei que o senhor hoje é exemplo para muitos missionários que virão. O senhor também é fruto de algum projeto de missão? Ou como que nasceu isso no seu coração? Eu até hoje fiquei de mandar uma mensagem pro meu pai, porque meu pai sempre fez missão, né? Ele sempre fez trabalho de missão em regiões carentes. Chegava no final do ano, ele levava ali Bíblia, sopão para muita gente. Meu avô vestia de Papai Noel. E ali o Papai Noel, em vez só de entregar os presentes, o Papai Noel pregava, né? Pregava e trazia uma mensagem. Então, sempre buscou as estratégias para que a mensagem de Cristo chegasse. Eu não gostava muito, né? Mas meu pai me levava junto, igual da mesma forma que eu fiz com a minha filha hoje. Mas lá na frente a gente entende que foi semeado no nosso coração
E olha aí, mesmo que eu não gostasse de ir com meu pai, porque eu falava, por que eu tenho que estar aqui, meu Deus do céu, o que eu tenho que estar fazendo isso? Já era escola. Hoje já era um treinamento e uma preparação para ver. Então hoje meu pai já coordena a igreja e outras coisas, e os trabalhos de missão que ele fazia lá atrás, hoje a gente que toma conta de tudo isso aí com muita alegria, com muito ânimo e sem medo nenhum, né, de fazer aquilo que Deus nos chamou. Eu estava olhando um dos grandes projetos que o senhor tem, é o Retiro. Sim. Que trabalha com jovens, adolescentes e filhos de pastor. Me chamou muito a questão de filho de pastor. O senhor pode falar um pouco desse projeto no geral? O Retiro nosso, ele começou sendo um trabalho voltado para influenciadores, né? A gente cuidava de influenciadores, quem tinha bastante seguidor nas redes sociais. E aí depois nós criamos mais um braço. Nós criamos o braço voltado para um retiro de filhos de pastores. Então os pastores amigos meus mandam os filhos e ali a gente tem a oportunidade de discipular, ajudar, dar uma mentoria para eles que eles não se percam, né, nas coisas. Então eu amo trabalhar com essa geração de filhos de pastores, porque eu sei que o inimigo gasta tempo para afastar eles da presença de Deus, então eu gasto tempo para trazer eles de volta e colocar eles no lugar de onde eles de verdade foram chamados para estar. Eu vejo assim, a questão do filho de pastor parece que é uma polarização, né? Tem uns que é bem ativado por andar com os pais e tem outros que é um pouco desmotivado por andar junto dos pais. A diferença é como os pastores passam pelo processo de pastorear suas igrejas. Porque a gente, como pastor, a gente sabe que pastorear não é fácil. Sim. E o problema do pai, o pastor sendo pai, é o tempo que ele está com a igreja e o tempo que ele está com a família. O senhor sente muito isso, cuidando desses filhos? Quais os maiores problemas dos filhos? Eu acredito que é exatamente isso. Essa nova geração já não veio, acredito que não veio tão presa quanto os pastores de antigamente, que eram reféns das suas igrejas, né? Então, assim, eu acredito que os pastores antigos eles se tornaram reféns. Hoje, os novos pastores, eles não têm esse medo de tirar férias, de aproveitar, de se vestir bem, de andar bem, de desfrutar. Por quê? Porque às vezes as pessoas, elas viam o ministério e elas se entregavam e se gastavam e não cuidavam da família, não cuidavam dos filhos, não ajudava todo mundo a estar bem e não estavam bem financeiramente. E não, eu acho que para que tudo seja feito de uma forma saudável, tem que ser algo legal, tem que ser algo bacana, tem que ser algo com leveza, com tranquilidade. Então eu não posso me matar pelos outros e a minha casa tá morta. Então, assim, aí não vai fazer muito sentido isso. Então, por exemplo, eu viajo bastante e quem está comigo agora é minha filha. Da última vez que eu vim com meu filho. Sim. Então, eu estava há 15 dias atrás na Europa e eu estava com a minha esposa e com a minha bebê. Então, assim, eu sempre viajo com os meus filhos, com alguém da minha família, principalmente quando são essas viagens para fora. Porque as viagens no Brasil, não preciso levar os meus filhos e nem o negócio, porque eu viajo na sexta, domingo, já estou encerrando e voltando para casa. E eles têm as rotinas de escola, essas coisas. Mas quando é para fora, eu sempre viajo com alguém da minha família. Eu sempre desfruto, porque eu aproveito com os meus filhos, aproveito o tempo com eles, vou nos parques de diversão. Então, eu sei que eu me entrego, ó, por exemplo, na quarta-feira que a gente esteve aqui, que eu estava em Los Angeles, na terça-feira eu estava pregando em Los Angeles, na quarta-feira eu estava no Parque da Universal passeando com a minha filha, na quinta-feira eu estava entrando no Tijuana, no México, para fazer missão, na sexta-feira eu já estava desfrutando de um dia de folga, curtindo com a minha filha a festa de uma das igrejas que a gente tava, que era uma festa super alegre, que a igreja preparou para tirar os jovens do Halloween, e eles prepararam uma festa para que os jovens ficassem ali guardados, desfrutando, os jovens e as crianças principalmente, né? Então, eu acredito que a gente pode fazer tudo balanceado, né? Se a gente fizer isso balanceado, não fica tão pesado. Porque é muito pesado. É muito pesado o trabalho de missões, é muito pesado o trabalho da igreja, é muito cansativo, desgastante. Mas quando você consegue fazer isso desfrutando no meio do caminho,
eu acho que se torna mais leve, se torna mais tranquilo, e eu acho que é isso que eu fiz, que fez com que eu conseguisse mostrar tanto para os pastores quanto para os filhos que, olha, você pode ajudar seu pai, você pode desfrutar daquilo que Deus tem feito no meio do caminho. Então, eu estou desfrutando com a minha filha no meio do caminho, né? Eu não mudei o caminho para desfrutar. Não, no meio do caminho a gente desfruta, separa 1, 2 dias ali que dá para passear e curtir e a gente aproveita. É isso aí. Qual denominação que o senhor está agora? Assembleia que eu estou, não, a vida inteira sem Eita. nunca mudar da mesma igreja, Assembleia de Deus Madureira, a vida toda. Eu comecei na Assembleia de Deus Madureira de Cidade Jardim, que era o bairro onde eu fui criado a vida toda. Meu pai foi transferido para a sede para cuidar da escola dominical, que é a especialidade do meu pai, é a escola dominical. E aí ele foi transferido, passou 7 anos lá, chegou, acho que tinha uma média de 180 alunos matriculados na escola dominical numa sede. Imagina só 180 alunos matriculados, e ele deixou com quase 4.000 alunos matriculados, com uma frequência de mais de 2.000 pessoas todo domingo de manhã. Então, assim, era algo maravilhoso. E aí, depois meu pai agora assumiu uma congregação da nossa própria igreja, assumiu a congregação e eu tô lá com meu pai. Lá. Pastor, então, quero só abrir um parênteses, porque eu acho muito interessante isso, um pouquinho, pastor. A escola dominical, já volto já para os jovens, só que me chama muita atenção que você está falando aí. A escola dominical e os cultos de manhã, como que a igreja está reagindo ainda? Existe ainda muitos alunos? Eu também sou da Assembleia de Deus, mas aqui a gente trabalha um pouco diferente do que a rotina lá do Brasil. Sim. As escolas dominicais eram de manhã. Sim. Agora parece que os cultos estão vindo para de manhã também. E como está essa frequência de escola dominical? Olha, as nossas igrejas ainda tem só de manhã, só escola dominical, né? Então a minha não tem culto domingo de manhã. Então, que bacana. Tem o culto com louvor, com palavra, mas a palavra é ainda debaixo da revista ainda de escola dominical. Então eu ainda estou na velha guarda ainda. Isso é muito bom. E isso é bem legal, bem bacana, porque é a oportunidade de aprender, né? Sim, com certeza. Todo mundo que você conhecer aí passou pela escola dominical, passou pelos cultos de escola dominical. Hoje, às vezes falta, né? Sim. A Assembleia de Deus, ela não marcava um dia de culto, de ensino, de teologia, assim, de teologia da Bíblia, não. Era o dia da escola dominical, todo mundo sabia que a gente ia aprender da palavra, e o que a gente sabe muito da palavra veio das escolas dominicais. Escrita por grandes teólogos, né? Isso mesmo. São doutores, os pastores Isso mesmo. Antônio Gilberto e tantos outros, assim, que são mestres, né? Voltando para os jovens agora, fecha o Sim. parênteses. O senhor estava falando dessa transição, eu acho que também a sociedade mudou muito, né? Como a gente fala, mantendo essa visão um pouco na Assembleia de Deus, a Igreja Assembleia de Deus é uma igreja muito tradicional. Mas os pais, tá havendo uma mudança deste relacionamento. Antigamente, nós, filhos, não tinham uma proximidade, não tinha tanta liberdade com o pai, parecia que era um pouco de medo e um pouco de respeito misturado, e com isso parecia que trazia um pouco de sofrimento para os filhos, principalmente os filhos cristãos. Sim. Não tinha coragem de falar para o pai, estou com vontade de ir jogar bola, pai, estou com vontade de aparecer com a camiseta de time, na casa era um pecado horrível, aquilo lá poderia trazer consequências. Hoje a gente tem um pouco mais de liberdade, né? O relacionamento filho e pai parece que está mais fácil hoje. Isso é mais fácil de evangelizar os jovens ou também é uma brecha para o jovem estar tirando essa questão de respeito, de obediência com os pais? O que você vê com isso? Não, eu acredito que tem sido algo bem proveitoso essas mudanças, esse processo todo dessa questão com relação aos pais, os pais participando mais, né? Eu acho que hoje com a rede social nós temos tido inúmeros besteiras na rede social, mas nós temos também inúmeros aprendizados. Eu, principalmente, só para ter noção, eu deixei de tomar a Coca normal para tomar a Coca Zero por conta de um vídeo da internet, do TikTok, mostrando a quantidade de açúcar que tinha na outra. Claro que todas elas são prejudiciais, mas eu vi que a outra tinha muito mais açúcar do que a outra. Então, a rede social hoje, nós não temos só vídeos bobos, nós temos médicos, nós temos dentistas, nós temos empresários,
Nós temos os famosos coaches que têm trago inúmeros ensinamentos na rede social que às vezes você vê ali, às vezes um psicólogo dizendo assim, pai, gaste tempo com seu filho, tal. E aí às vezes a gente tem aquelas pessoas que a gente gosta de acompanhar e a gente vê eles falando sobre a importância de se ter o tempo com o filho, de se dedicar esse tempo, de ouvir o filho, de dar atenção a ele. E eu acho que com isso tem feito com que várias pessoas falem assim, olha, eu preciso gastar mais tempo com meu filho, eu preciso gastar mais tempo ouvindo ele, estando junto com ele. Então, eu acredito que essa modernidade toda aí, ela também veio para poder somar bastante e essa atualização um pouco dos nossos cultos, da nossa doutrina, às vezes a gente, igual você disse, quase tudo era muito pecado, né? Muito pecado. Então, assim, é muito triste você ver que existem muitas coisas que nunca foram bíblicas, né? Que sempre foram doutrinárias. Eu sei que os pastores, eles criavam isso aí como uma cerca para poder tentar proteger, mas às vezes a gente protegia tanto que passava do limite da conta, né? Então, quantas pessoas não foram excluídas por conta de tocar bateria, de tocar uma guitarra, disso aqui, às vezes gostavam de um futebol, de alguma coisa, e às vezes foi colocado que isso era pecado, sendo que a Bíblia não diz que isso é pecado, né? Então isso é muito complicado, quando a gente determina que algo é pecado do que a Bíblia não está dizendo, que vai mais daquilo que eu acredito do que aquilo que a própria palavra de Deus está falando. Então, eu creio que quando nós nos voltamos para a palavra, de verdade, por isso que a gente vê lá atrás a Igreja Católica bloqueando de uma forma muito grandiosa de que todos tivessem acesso à palavra de Deus. Em vez da gente ficar mais idiotizado, emburrecido ao ler a Bíblia, não, nós ficamos com a mente mais aberta, mais clara do que de verdade é a verdade que liberta, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, o que é a verdade? A verdade é a palavra. A verdade é Cristo. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade. Quando ele diz que ele é a verdade, nós vamos encontrar a verdade dele na palavra. E as pessoas, elas ficavam presas a coisas que não eram verdade. Que não eram a verdade da palavra sobre as suas vidas. E eu acredito que quando você se volta para a palavra de Deus, você está se preparando para ter uma mente aberta, expandida, para que o reino de Deus seja cada vez mais fonte de transformação para muitas pessoas, né? Qual que é o maior desafio de pregar para os jovens, trabalhar com jovens? A atualizar sempre, né? Antigamente eu ouvi inúmeras vezes dizendo, porque eu pregava muito para adolescentes, e principalmente quando teve a onda de se pregar para adolescentes e para jovens, tinha muitos pastores que falavam assim, não existe pregador de jovem, de adolescente, existe pregador da palavra. E eu, pregando para jovem, para adolescente, eu falei assim, coloca esse irmão para pregar para os jovens para ver se vocês vão prestar atenção. Então, tipo assim, porque existe alguém que tem a linguagem. Sim. Às vezes você vê, eu não sei se muitos que acompanham aqui conhecem a tia Jo, que é a mais conhecida das crianças, ela tem a linguagem para falar com as crianças. Ela se veste para chamar a atenção das crianças. Ela veste uma roupa ali parecendo a da galinha pintadinha, toda colorida, chamativa. Por quê? Porque isso atrai o olhar das crianças para ela, o linguajar que ela fala atrai. Então, da mesma forma que a tia Jo, que eu sempre uso esse exemplo, ela se veste, tem um linguajar e a forma de falar com as crianças que atrai a forma de falar com as crianças, eu, como alguém que falo para jovens e para adolescentes, eu tenho linguajar. Então, existem sim pregadores de jovens e adolescentes. Hoje o povo já tem mais a mente aberta para ouvir isso, mas lá atrás não. Lá atrás não existia pregador de jovens e adolescentes. Eles não deixavam ter isso aí. E isso é a parte mais complicada, que a gente fica parado muito tempo no tempo por conta de coisas que não acrescentam em nada, sabe? Rapaz, eu fiquei impressionado da última vez que você estava pregando na nossa igreja, e no final você fez um apelo, não sei se você lembra disso. E tem um menino, até amigo nosso, sabe? Assim, um menino muito, muito querido, que a gente conhece ele, mas parece que aquele dia ele não queria ir lá na frente. Você chamou ele, tava um grupo de jovens, ele chamou, e aí parece que ele fez alguma forma assim de que não queria ir. E a mãe dele foi insistindo pra ele. Isso, você falou, não precisa vir não.
qual é o feeling dessa linguagem? Porque aquilo ali, assim, foi uma coisa muito impressionante. E olha que eu nunca fiz isso 2 vezes, né? Eu só fiz isso esse dia, a mãe dele tava lá no fundo, insistindo com ele fazendo cara feia. Não quer. E eu acho que de tanta mãe dele insistir, ele foi lá na frente, mas foi muito grilado, né? Foi, E ele chegou com muita raiva lá na frente, pra quem tá assistindo aí compreender. E a hora que ele tava vindo no meio do caminho, eu falei, se você for vir com essa cara aí, pode voltar pra trás. Não precisa vir pra cá não, que nós não precisamos de gente burrada desse jeito aqui pra aceitar Jesus. Como se fosse a pior coisa que existe na face da terra. E eu mandei ele voltar pra trás e ele não quis voltar, né? Aí ele quis ficar e ele ficou lá na frente. Isso aí... É um direcionamento? Eu acredito que sim, mas essa linguagem, tem como aprender? Você dá um curso para isso? Você aprendeu com alguém? Ou isso é espiritualidade mesmo? Eu entendi que existem pessoas que podem encurtar caminho. A gente aprendeu muitas coisas. Eu até o ano que vem... aproveitando que você está falando exatamente disso, tem muitas pessoas que falam assim, Guilherme, como que prega dessa forma? Como que faz os jovens prestarem atenção? Tem autoridade. Então eu acredito que existe o dom que Deus colocou sobre a nossa vida e existe a forma de aperfeiçoar o dom. Sim. Aperfeiçoar a forma, a linguagem, o jeito. E às vezes tem gente que já trilhou um caminho, eu estou pregando desde os meus 23 anos de idade, então tem 12 anos pregando. Eu lidero jovens e adolescentes desde os 16. Então, de 16 até agora, 35, são 19 anos. 19 anos trabalhando com jovens. Desses 19, 12 deles pregando, a gente vai sabendo a forma de lidar com eles. Então, eu decidi até o ano que vem separar a minha segunda-feira ou a terça-feira e as pessoas ofertarem na minha vida, não um valor fechado nem nada disso, mas para que eu pare ali 1 hora do meu dia, porque a hora, o que a gente tem de mais precioso na nossa vida é o nosso tempo. Sim. Então acontece, a gente dá uma atenção a algumas pessoas que falam assim, eu quero aprender da forma que você faz. Interessante. A forma com que você lida com as pessoas, a forma com que você prega, e a gente sentar e guiar essas pessoas por um caminho, direcioná-los. As pessoas, elas têm muito problema com dinheiro, né? Então, sempre que se lida com dinheiro, mas eu acredito muito mais no poder da oferta, muito mais da pessoa que, olha, eu acredito no... A pessoa olhar, por exemplo, para o Guilherme e dizer assim, eu acredito no que o Guilherme carrega. Então, o que acontece? Então, eu vou ofertar na vida dele porque eu quero aprender, eu quero diminuir o meu caminho. Eu quero diminuir a trajetória do meu caminho. Quando você senta com alguém que tem experiência com algo, você está encurtando 1, 2, 3, 4, 5 anos da sua vida, 10 anos da sua vida, que às vezes você passaria ali quebrando a cabeça. Então, ano que vem, eu quero... Porque eu ouvi um pregador uma vez dizer para mim, na hora que eu terminei de pregar, que eu fiz o apelo, que todo mundo entregou a vida para Jesus, ele me puxou assim no canto e virou e falou assim, olha, isso que eu vi aqui hoje eu não vi em lugar nenhum. A forma com que você pregou, a forma com que você falou e a forma com que eu vi o povo te olhando pregar. Então não era como se estivessem vendo outro pregador, um monte de coisa. Eu vi algo muito diferente. Aí ele virou e falou assim, olha, se eu posso te guiar e te direcionar em algo, crie outros Guilhermes. Sim. Ensine outros, conduza. Por quê? Porque você não pode morrer sem passar esse legado a outros. Como Elias e Eliseu, como Paulo passando para Timóteo, como Moisés passando para Josué, esses homens que transicionaram seus ministérios para outras pessoas. Sim. Ali, às vezes, a gente vê Timóteo recebendo de Paulo, e isso era um jovem. Sim. A gente vê Josué recebendo Moisés e era um jovem. Então, o que acontece? Nós precisamos preparar essa próxima geração. E eu amo essa preparação lado a lado. Por isso que eu faço uma tour pelo Brasil inteiro e eu levo os jovens que são pregadores que caminham junto comigo. Que eu ensino no dia a dia, que eu ensino caminha ali... com eles, eles vão... E eu corrijo, a hora que eles terminam de descer do púlpito, a hora que eles terminarem de pregar, eu sento com eles e falo assim, corrige isso aqui. Você falou muito isso aqui dessa forma. Então, a gente vai corrigindo, vai alinhando, porque ninguém me alinhou. Ninguém me corrigiu. Ninguém falou... Foi na marra. Dificilmente eu desço de um púlpito e alguém vai me corrigir. Então, agora que você vai crescendo, você vai ficando famoso, é pior ainda. Que eles vão falar nas costas, eles vão criticar, a mídia vai mas fazer ninguém os cortes, vai colocar, mas ninguém vai chegar para você e falar assim, eu posso te
te aconselhar nisso aqui? Um que ainda faz isso é meu pai. Meu pai assiste praticamente quase todas as minhas pregações e olha que as minhas pregações eu repito elas em muitos lugares, eu tenho umas 40 pregações, mas eu repito elas em vários lugares e meu pai sempre que eu chego na igreja ele me manda o link que eu vou assistir você pregar. Olha que legal. E aí o que acontece? Esses dias atrás eu tava com o Felipe, que foi o meu filho que vocês conheceram, e eu falando para ele, falei, Felipe, é desse jeito que você tá falando errado. Não, mas agora você tá falando que eu tô falando errado, meu negócio, tal. E aí, aquele dia lá eu falei assim, mas e coisa, né? Canseira, ensinar filha é uma coisa. Aí, esses dias atrás, meu pai me ligou, eu tinha acabado de pregar. Aí ele, meu filho, parabéns, tal. Muita gente entregou a vida para Jesus, mas para de falar verdadeiramente. Você falou umas 15 vezes verdadeiramente. Só que tava no Viva Voz e meu filho tava do lado. Aí o que acontece? Aí eu virei pra ele, pro meu filho, e falei, a hora que eu desliguei o telefone, eu falei assim, Felipe, quantas vezes o seu avô te corrigiu? Aí ele falou assim, nenhuma. Eu falei assim, e quem que me ligou hoje pra me corrigir? Ele falou assim, o vovô. Eu falei, mas ele é seu avô, mas ele é o que meu? Ele falou assim, é seu pai. Eu falei, você tá vendo que esse é o papel de pai? Sim. Você é neto, ele não corrige neto, porque ele tá corrigindo o filho. E um dia a gente aprende isso, que quando eu sou pai e corrijo os meus filhos, quando eu vir avô, eu aproveito os meus netos. Se eu não corrigir os meus filhos lá na frente, eu não vou aproveitar os meus filhos e depois eu vou ter que ficar corrigindo meus netos. Então hoje meu pai desfruta dos netos sem precisar corrigir, porque ele ensinou bem os filhos. Ele corrigiu bem os filhos, ele alinhou bem os filhos. Então meu pai nunca bateu nos meus filhos, meu pai nunca foi de correção com os meus filhos, por quê? Porque ele me corrigiu. Ele bateu em mim. Então ele me corrigiu, ele me alinhou, ele me colocou no eixo, então eu faço o mesmo com meu filho. Eu alinho meu filho, corrijo ele, coloco ele no eixo, para que quando meu filho tiver os filhos deles, eu possa desfrutar dos meus netos. Né? Tá, glória. A gente vê muitos eventos que acontecem, eu acho muito interessante, nós tivemos aí lá no Brasil, começou acho que aqui, aquele evento com os homens, né? Legendários. E aqui também começou aquele programa musical Descende, que foi para o Brasil também. Você tem algum projeto assim com os jovens? Pensa em fazer alguma coisa? Eu sou legendário, né? Uhum. Se quem estiver acompanhando aí, eu quero encontrar alguém que tem um número menor que o meu, que é 32.923. Hoje está quase em 200 mil. São vários homens que já passaram pelos legendários. São projetos maravilhosos ali que, assim como Deus me deu o retiro, me deu minha missão, me deu a direção da Marca da Paz, me deu o trabalho de escolas, são projetos como esse que levam pessoas para o próximo nível. Como legendários, eu trabalho com jovens, mas eu não sou mais jovem. Você tem um programa parecido com Legendários? Não, mas a questão é essa. Eu sou homem. Então, não é o meu trabalho que me autotransforma. Aí eu participo de um outro trabalho. Da mesma forma que tem gente que participa do meu, eu participo de um outro que é necessário para mim. O seu aprendizado, crescimento. Então, como pastor, evangelista e tantas coisas, eu vou para os legendários e participo porque lá eu sou abençoado lá. Sim. Recebo lá, sou transformado lá. Então, eu já fui 10 vezes já. Que bacana. Eu já abri a pista do Japão, eu já estive na pista de Portugal, já estive em vários lugares. Então, assim, da mesma forma que eu entendo de que o meu projeto ele é capaz de gerar transformação na vida de outras pessoas, eu entendo que outros geram transformação na minha vida e impactam a minha vida de uma forma poderosa. Então, Deus sempre vai entregar projeto para algumas pessoas para que esse projeto gere transformação na vida de um grupo específico. Então, eu trabalho com adolescentes e aqui dali gera transformação na vida deles. E isso é o que Deus às vezes nos confia. Deus às vezes está entregando um projeto na sua mão que vai alcançar um grupo que vai gerar a transformação necessária neles. Né? E você já nasceu grande, famoso assim, todo mundo te conhecendo. Não, eu falo que todo mundo passa pelos 10 seguidores, né? Todo mundo passa pelos 10, pelos 15 seguidores, pelos 20 seguidores ali. Eu passei por eles também. Eu acho que quem só nasce grande monstro, né? Filhote de monstro. Só filhote de monstro que nasce grande. A gente nasce e vai crescendo aos poucos. Já tive poucos seguidores, já liderei, eu vejo as pessoas liderar jovens, né? Os trabalhos das igrejas. Eu já passei essa canseira aí também, já passei por isso. E Guilherme, pastor, missionário, evangelista, como que foi se alinhar na vontade de Deus, né, para esse momento?
existe, lógico, um trabalho marcante das escolas, né, que a gente vê. Então, conta um pouco essa trajetória inicial. Você ficou nervoso a primeira vez que foi na escola? Como que... Conta pra gente um pouquinho sobre isso. A escola foi porque eu queria ir na minha escola, né? E aí eu fui lá falar com a diretora antes de qualquer coisa e ela não deixou, falou que não. Acho que ela não achou que eu fui tão transformado desse jeito assim a vida toda. Porque já tinha uns 10 anos que eu tinha saído da escola. Aí eu fui lá falar, ela achou que naquele momento não. Aí eu fui pra casa da minha avó, conversando com ela, falando que estava bem triste, que não tinha dado certo de eu entrar na minha escola para falar. A vereadora da cidade estava lá, que era amiga da minha avó, e disse assim, ó, você quer falar tanto escola? Fala nas escolas daqui da cidade. Foi onde eu falei e ali foi multidão de vida para Jesus. Aquele dia foi quase 400 pessoas entregaram a vida para Jesus num dia só. Eu não tinha ganhado esse tanto de gente na vida inteira. Sim. E aí eu falei assim, que loucura é essa? Aí eu falei em outra escola da cidade, mais uns 300 para Jesus, e aí fui falando, e multidão de gente foi aceitando a Jesus, já são 1.006 escolas e mais de 160 mil conversões dentro da escola. Meu Deus, que bênção. A gente, daqui a pouco a gente vai voltar, pessoal, mais sobre essa experiência do pastor Guilherme, mas eu quero até colocar um ponto aqui um pouco triste, que também tinha um rapaz que tinha 31 anos de idade aproximadamente, que ele fazia esse trabalho aqui muito forte aqui nos Estados Unidos, né? Que foi o Charlie Kirk. Uhum. E ele acabou tendo aquele final que todos conhecem, né? Sim. Por causa de uma situação talvez partidária, alguma coisa que a gente não consegue entender muito bem. Sim. Existe um temor quando você vai para a escola? Existe algo assim? Eu sei que é um pouco diferente até, né? O evangelismo que você faz para, de repente, um combate que o Charlie Kirk fazia. Mas existe alguma comparação, alguma coisa parecida? Eu acho que o dele se compara mais ao Nicolas, né? É uma parte mais partidária, uma parte mais... Ele tinha um pouco dessa questão de responder, que tem até um outro... não sei se ele é pastor, alguma coisa, que também, ele é bem antigo, um senhorzinho, agora quem faz isso é o filho dele, que ele vai para as universidades e ele responde qualquer dúvida de qualquer pessoa. O Charlie chegava a fazer desse tipo. O meu não é nessa pegada. Eu acredito que ele se compara ali um pouco na forma partidária com o Nicolas, que nós temos no Brasil, e nessa parte de responder as perguntas, não tem ninguém no Brasil que é desse jeito, que vá para um campus e responde qualquer dúvida com aquela clareza tão grande, né? O meu trabalho ele é mais dentro de todos os problemas que a comunidade tem vivido, como droga, suicídio, automutilação, depressão, respeito aos professores, valorização dos pais, essas coisas que às vezes os jovens eles estão perdendo no meio da caminhada, né? Então eu alcanço eles no meio do caos da vida deles e aí a gente vai colocando Jesus no meio de tudo isso e vai sendo transformador. Amém, glória a Deus. Pessoal, continua aí, a gente vai falar um pouquinho mais com o pastor Guilherme Batista, mas olha agora os nossos patrocínios. Vale a pena ouvir podcast, siga a nossa página, comente, compartilhe. Vamos fazer esse podcast alcançar o maior número de jovens. Hoje estamos aqui com um especialista em evangelismo para jovem, nosso amigo pastor Guilherme Batista. E você tem um projeto também chamado Minha Missão. Sim. Esse foi o primeiro projeto? Eu acho que foi uma das portas de entrada. Acho que o primeiro de todos foi trabalhar com jovens e adolescentes. E aí a gente vai abrindo braços, né? A gente vai abrindo gavetas ali que contém coisas que combinam com o que nós estamos fazendo. E eu me apaixonei por missões. Não é muito do meu perfil, porque todo mundo que às vezes me acompanha sabe de que eu já vim de uma família com uma condição financeira boa, essas coisas. Então, assim, normalmente quem vive isso não quer muito saber de missão, não, porque a missão é mais complicada, é em região carente, aquele monte de coisa. É bem um caos. Normalmente, todos têm que fazer missão? Tem que fazer, mas não faz, né? Aí a gente foi começando a se apaixonar pelo trabalho de missão. Eu fui numa viagem missionária com o pastor Lucinho no Haiti, em 2000... Nós estamos em 2025? Em 2014. Fui no Haiti e de lá eu me apaixonei e eu fui na viagem em março. Em agosto eu já estava fazendo a minha já pela primeira vez.
E olha que eu era o que mais dava trabalho na missão, hein? Que eu falei, o povo pergunta assim, você foi fazer missão? Eu falei, não, eu fui conhecer mais um país. Eu queria só sair do Brasil mesmo e conhecer um país diferente. Fui até o Haiti e lá eu me apaixonei pelo trabalho de missões e já são 10 anos, acho que já são 14 ou 15 viagens missionárias pelo mundo inteiro e pelo Brasil e a gente não para. Esse ano nós já tivemos no Marajó e ano que vem nós voltamos lá para inaugurar uma escola e levar mais de 200 missionários junto comigo dessa vez. Eu vi que você tem um projeto aí para janeiro, né? Janeiro de 2026. 2 a 11 de janeiro de 2026, o Minha Missão desembarca mais uma vez na Ilha do Marajó. Que bênção. E lá, qual é o projeto específico? Tem um trabalho lá específico? Em Ribeirinhos, a gente visita cidades que precisam bastante e a gente vai nesses lugares que o caos dominou ali, que é uma das regiões com maior índice de abuso de crianças e adolescentes, e a gente vai para esses lugares para poder tentar trazer uma conscientização, né? Levamos alimentos, doações, roupa, brinquedo, tudo, mas nós levamos também uma mudança de mentalidade para esse povo que precisa sair desse caos, né? Nesse projeto você tem participação do governo, alguma coisa? Só a igreja mesmo? Só a igreja e cada um dos missionários e pessoas que ofertam e que ajudam. Então, entra dinheiro agora e eu fui lá em Tijuana, eu tiro tiro do trabalho de missão, a gente ajuda e no meio do caminho Deus vai sempre repondo e nós vamos fazendo e nunca falta esse recurso que nós tanto precisamos, né? Não é fácil. Essa questão de missão tem que ter coração de missionário mesmo, né? Porque... Tem que ter e eu acho que a pessoa aí nesses trabalhos de missionários não tem como você se apaixonar por missões dentro de casa. Você tem que ir num deles para você ver de perto. Tem muita gente que fala assim, não vou não, porque senão eu vou chorar e vou querer ajudar todo mundo. Então vai fazer então isso mesmo. Vai lá ajudar, vai servir todo mundo. Ó, a camiseta que eu estou usando aqui está até escrito isso, I have a mission, eu tenho uma missão. Marcos 16:15 diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ir por todo mundo. Ó, eu acredito que eu posso ir, porque eu estou fazendo aqui a minha live aqui agora, tem 30 pessoas, porque agora é bem de madrugada no Brasil, então agora acho que já são 4 horas da manhã no Brasil, e eu tô indo no mundo inteiro, porque vocês viram aqui eu dizer aqui, tem gente do Japão acompanhando, tem gente da Europa acompanhando, de vários países aqui assim. Então, nós temos hoje uma facilidade. Nas nossas mãos, um celular desse aqui faz a gente ir no mundo inteiro sem sair do lugar. Eu estou no Japão, eu estou na Europa, eu estou em vários países, eu estou no Brasil e as pessoas acompanhando de uma forma incrível. O idioma não é dificuldade. A gente tem a dificuldade, né? Porque o português só fala em 7 países, né? Que raiva, né? 7 ou 8 países. Nós tinha que ter sido colonizado por outro país aí de língua inglesa ou de língua espanhola, que facilitava a gente não ter que ficar preso a isso. Aí agora a gente tem que melhorar. Hoje pela manhã eu preguei pela primeira vez em espanhol, sem parar. Olha, meu amigo Lucas Alexandre está aqui da Itália, tem gente aqui de Madrid, tem gente aqui de tantos lugares, então a gente não se limita mais, né? Então agora, se eu aprender o espanhol, aí eu já vou para um bocado de gente. E aqui na Califórnia, só nos Estados Unidos, parece que tem quase 59, tem um bocado de milhão aí de hispano, de língua hispana. Então a gente vai para um outro patamar se a gente entrar nessa esfera, né? Amém. Pastor, conta uma experiência, então, dessas viagens missionárias. A gente tem um pastor amigo, o pastor Joey Nobre, e ele fala que uma vez ele teve que correr lá na Índia, né? Correr, porque senão o pessoal ia pegar ele de pau, né? De pedra. Tava pregando o evangelho e aí chegaram umas pessoas estranhas lá, expulsaram. Eu acho que a melhor experiência de todas, assim, eu tenho várias, mas uma que o pessoal se emocionou muito nas redes sociais também, foi o meu tradutor da Ucrânia aceitando a Jesus e chorando desesperadamente no meio da minha mensagem. Acho que isso foi muito marcante, né? Tipo, o meu tradutor não era cristão e ele entrega a vida dele a Cristo no meio da mensagem aos prantos, assim, de chorar como um bebê do meu lado. E isso na Ucrânia. Então, tipo assim, imagina, não é uma tradução de português para espanhol, é uma tradução de uma língua totalmente diferente. Sim. E aí gerando um impacto de uma forma poderosa. Ver aquele tradutor se entregar para Jesus foi algo que ficou marcado assim na minha cabeça. E hoje, ele, firme cristão, ele se formou em capelania. Ele é capelão do exército ucraniano e serve no exército ucraniano Você tem contato como... com ele? Sim, direto eu mando mensagem com ele.
E eu acho que em janeiro, na nossa viagem, ele deve estar lá para servir junto com a Que gente. bacana. Já foi para Israel, pastor? 3 vezes. Olha aí. 3 vezes em Israel. É benção. Um sonho, né? É, com certeza. Perrengue. Já passou algum perrengue nessas viagens? Não, quando que não tem perrengue, né? Toda vez é perrengue. Todas as vezes é perrengue. Haiti, Ó, Marajó. hoje o povo diz assim, o Guilherme aí, ó, tá só lugar top, só lugar maravilhoso. Esses dias atrás, um mês atrás, me colocaram num hotel em Planaltina, em Goiás, Olha. que eu falei assim, misericórdia, né? Acho que nem meu cachorro eu colocava nesse hotel aqui, misericórdia, que loucura. Mas a gente vai. E aí meu filho tava junto comigo, eu poderia ter trocado. Eu tenho dinheiro pra ir trocar. Falei assim, não vou ficar aqui nessa espelunca aqui não, porque era muito ruim. A hora que eu acabar aqui, eu mostro os vídeos pra vocês. Um amigão meu aqui da igreja, o Wilker. Você tá aí, meu lindo? Passando aqui pra mandar um abraço pra você. Esse aqui foi jovem junto comigo, na igreja, firme. Esse é top. Ama a vida do Wilker. Tá E uma das coisas mais loucuras de todas foi exatamente isso. O que eu tava falando mesmo? Do perrengue que você passou lá em Planaltina. Aí eu falei, nem meu cachorro colocar. Aí meu filho tava junto comigo. E aí o Felipe tava junto comigo. E aí, se eu tivesse sozinho, eu tinha trocado de hotel. Entendi. Eu não troquei porque o Felipe ele não vai em todas as agendas, né? Mas ele vai em algumas. E sempre é lugar bom, né? Aí quando eu fiquei num lugar ruim, se eu trocar, ele vai achar que eu só fico em lugar bom. Aquele dia eu dormi no hotel ruim, no mais ruim que existia de todos. Ele falou, pai, vamos mudar de hotel. Eu falei, não vamos mudar de hotel, nós vamos dormir aqui hoje. Não tinha ar-condicionado, era ventilador, era água fria, era um lençol. Meu Deus do céu, parecia que eu tava num campo de guerra, a loucura toda. E aí eu virei e falei assim, eu vou ficar aqui porque eu preciso ensinar pro meu filho de que a obra de Deus tem dia que você vai estar num hotel, um palácio real, e tem dia que você vai estar na casinha do cachorro e é isso, e funciona desse jeito, né? Então os perrengues assim que a gente passa, e foi agora, deve ter, sei lá, 40 dias... que só a misericórdia do Senhor para me ajudar nesse dia aí. Mas vencemos. Glória agora a Deus, eu tô aqui em São Francisco. Olha aí, ó. Antes eu era baterista e agora eu tô aqui, olha o que Deus agora eu tô faz. aqui, olha o que Deus faz. Tô em São Francisco. Toca instrumento, pastor? Pratica quase todos. É verdade, né? Bateria, teclado, violão, baixo, porque eu nunca peguei, mas meu pai me ensinou um pouquinho. Tocava sax, piano, essas coisas. Toco galinha. Sino, Na fazenda. Toco. Pastor, desses trabalhos missionários. Filho de pastor, né? Filho de Filho de pastor. pastor, não tem jeito, né, meu Você irmão? foi criado na igreja, se você não souber fazer. Se você foi criado na igreja, é filho de pastor, e você não sabe tocar, não sabe falar e não sabe negócio, você foi criado do jeito mais ruim que Tem coisa errada. Tem coisa errada. Tem algum lugar que o senhor chegou fazer missão e estava o número de pessoas cristãs para te ajudar ali na obra? Eu sei que, lógico, os lugares escolhidos para fazer missão geralmente é onde tem escassez da palavra mesmo. Mas você já chegou em algum lugar assim que não tinha na igreja, alguma coisa assim, situação bem difícil de pregar, de começar falar do amor de Deus nesses trabalhos de missões? De não ter igreja? Não ter igreja, não ter pessoas evangélicas, chegar ali só a equipe que o senhor está levando mesmo. Olha, nas regiões onde eu fui, praticamente todas têm. Então, assim, no Brasil, onde você for, tem gente, tem uma Assembleia de Deus. Uhum. Então, assim, acho que não tem um lugar onde eu fui que não tem igreja, né? Então, assim, eu fui na Ucrânia, tinha igreja. Eu fui na Polônia, tinha igreja. Eu fui nos sertões do Brasil, tinha igreja. Você anda nos ribeirinhos do Marajó, a Assembleia de Deus está espalhada ali desse jeito. Então, eu acredito que onde eu fui tinha igreja e nunca cheguei nesse lugar aí onde não tinha. Não tinha. Às vezes se eu for para a China, para os outros lugares, mas agora eu tive num congresso dos evangelistas e a gente descobre que também tem igreja ali nesses lugares todos, né? Tem a famosa janela 1040, né? Que é um dos lugares mais difíceis, né? Mas estava pensando assim, porque... E qual é a deficiência dessas igrejas que precisa receber missionários para falar do amor de Deus ali onde elas estão plantadas, onde você acha que é a falta de preparo ou mesmo porque a pessoa que chegou ali é cristão e se acostumou daquela forma, não vê a necessidade do evangelho ser pregado ali onde ela mora? O senhor tem alguma visão em relação a isso?
Não, eu não entendi a O pergunta. senhor chegou numa cidade, não Sim. tem, ou tem igreja. Sim, Aí chega missionário, sim. mas já tem pessoas ali Aham. evangélicas. E por que elas não pregam o evangelho? Por que eles não fazem esse trabalho É que porque você... essas igrejas, normalmente, por exemplo, eu vou te falar de uma viagem missionária que eu fiz para Riacho Frio, no Piauí. Uhum. Nós fizemos um trabalho maravilhoso, uma cruzada, vários jovens da cidade entregaram a vida para Jesus. Os meus trabalhos de missões, eles são extremamente alegres. Muito, muito assim. É nível hard de alegria, de festa, de celebração, de jovem pulando e fazendo festa e tal. Aí, vários jovens entregaram a vida para Jesus. Quando passou um ano, eu fui lá ministrar em um outro evento que teve na cidade e eu encontrei um jovem, eu falei, você tá firme na igreja lá, tal? Ele falou assim, não... O Jesus que nós entregamos na cruzada de vocês não é o mesmo que tem aqui na igreja aqui, não. Como assim? No sentido de que, tipo assim, aquela alegria não existe ela aqui. Depois que vocês forem embora, não existia aquela alegria. Porque aí vai, esses lugares pequenos, são igrejas extremamente tradicionais, é muito, muito tradicional, que o jovem não quer isso. Aham. Eu tive hoje na igreja ali em Tijuana, é uma igreja que o pastor disse, não tem jovem na igreja. Por quê? Porque é um culto extremamente tradicional, que jovem que quer isso? Numa era de atualização da juventude com rede social, que jovem que quer um culto daqueles mais tradicional. Isso aí é música para velho, é música de gente mais antiga. De uma época, Então né? acontece de uma época mais antiga. E normalmente nessas regiões, às vezes, só tem essa igreja. É. Então, às vezes, não é que o jovem, às vezes outras pessoas não estão indo na igreja, é porque a que tem é muito voltada para um público específico. Então, por exemplo, se você hoje tem uma Assembleia de Deus, se você tem uma comunidade, tem um negócio, é porque você tem gente que é de cada perfil. Sim. Se nós temos aqui hoje na Califórnia aqui 25 igrejas, tava conversando com o Clebinho, ele falou assim, ó, tem uma média de 25 igrejas. Por que um fulano de tal escolheu essa e não escolheu aquela? Sim. Por que tem uma igreja que é muito moderna e tem gente que tá lá, e por que tem gente que tá na mais tradicional de todas? Porque tem gente que gosta daquele perfil. Então, por exemplo, se o jovem, a mãe dele é uma senhora de uns 50 anos de idade, às vezes aquele culto daquela igreja faz sentido para aquela senhora. Sim. Hoje eu entrei, por exemplo, naquela igreja lá, aquele culto da igrejinha que eu fui faz sentido só para os mais velhos. Porque é uma direção toda de gente mais velha, e isso se repete em outras igrejas, não só lá na Cidade do México onde eu fui, se repete em Goiânia também, se repete em todos os outros lugares. Então, às vezes, olha o que um dia eu ouvi alguém ministrando e que isso precisa ficar claro ao coração de alguns pais que estão aqui. Se a igreja não tem o perfil do seu filho, da juventude, não prende ele ali. A maior loucura chegaram com 2 filhos para Salomão, Sim. para o rei. E aí entregaram para ele tal, e falou assim, esse aqui é meu filho. Não, é meu filho. Esse aqui é meu filho. Esse aqui é meu filho. Ele falou assim, não, então o que o rei falou? Parte eles no meio e divide para as crianças. A mãe de verdade disse assim, eu prefiro ver o meu filho vivo no braço dela do que metade comigo. A outra mãe não, falou assim, pode partir no meio mesmo. Eita. E na hora o Espírito Santo de Deus falava comigo exatamente sobre essa questão. Tem muita mãe que prefere ver o filho morto no braço Sim. do que ver o filho vivo em outro lugar. E essa é a grande questão. Às vezes é melhor com que eu veja o meu filho vivo em uma outra igreja que faz parte do perfil do que eu segurando ele aqui morto aqui dentro do negócio. Essa é o maior caos de todos. Então, assim, se a igreja ela não tem capacidade de se atualizar para receber a juventude, apresente opções para o seu filho congregar em outro lugar. Faz todo sentido. Servir em outro lugar, estar em outro lugar. É isso que eu estou dizendo. Então, assim, se existem assembleias igual, por exemplo, a Assembleia de Deus que eu congrego, hoje ela já tem a capacidade de se receber jovens e adolescentes, porque ela se preparou para isso.
Agora, se a igreja não se preparou para isso e o seu filho não gosta desse perfil, não segura ele morto aí nos seus braços aí, em vez de você ver ele vivo em outro lugar, sabe? Assim, servindo a Deus em outro lugar. Porque jovem gosta de estar com jovem. Aí imagina, na igreja só tem velho. E aí você gosta de estar naquele ambiente porque você gosta daquele estilo de ambiente. Então, aí às vezes você não pode segurar um jovem ali, porque já é difícil trazer o jovem para a igreja. É uma tortura você arrancar o jovem de casa para trazer ele para a igreja. Aí é uma tortura para você arrancar ele de casa para vir para a igreja e é uma tortura ainda ele na igreja. Então, eu acredito que, tipo, nós precisamos ou nos prepararmos para saber de que nós precisamos ter uma igreja para todos. Então, eu preciso ter um bom trabalho de criança, eu preciso ter um bom trabalho de adolescente, um bom trabalho de jovem, um negócio. Ou então a gente não reclama de quando perder. E também não fica segurando. Porque é melhor você deixar ele vivo em um outro ambiente onde, os amigos do meu filho são todos daquela outra igreja ali. Então deixa seu filho congregar na outra igreja aí. Porque as amizades, elas seguram a gente na casa do Senhor. Ali no Ministério da Fé, vocês estão aqui, tem vários amigos. Vocês têm amigos da sua idade e é muito bom você estar num lugar onde você tem amigos, onde as pessoas gostam de estar nesse ambiente. E esse é o melhor sentimento. A igreja é um lugar de comunhão, é um lugar de você ter a oportunidade de conversar com um amigo, brincar com um amigo, desfrutar. Aprender do evangelho se torna mais fácil, mais leve. Eu acho que é bem melhor. Pastor Eli, eu tenho até uma história sobre isso, que eu... uns 9, 10 anos, a primeira vez que eu fui tocar o contrabaixo na igreja, e a igreja era muito tradicional. O que aconteceu? A primeira vez eu toquei ali, não tinha bateria, era só mesmo violão, contrabaixo, uma guitarra sem distorção, sem nada. E eu e o meu irmão, a gente ficou como que fala? De banco, disciplina. Mas peraí, porque pastor, como era seu cabelo? Não, era comportado. Eu tinha que rapar porque eu tinha piolho, né, na época. Então, isso é em que cidade? Em São Paulo. E o que aconteceu? Nós ficamos de banco por tempo indeterminado. Até antes dele subir aqui no podcast, ele estava de banco. Eu tava. Não, mas o que aconteceu foi o seguinte, o que o pastor Guilherme falou. Toda a minha família saiu. Toda a minha família, a gente saiu da igreja. E nós fomos para uma igreja que abraçava o jovem. Porque essa questão de jovem, né, pastor? Desculpa interromper, mas jovem, criança, mexe com sentimento familiar. E às vezes quando a igreja não é preparada ou destrata um filho, a família toda fala, não dá certo não. É o que aconteceu com você, né? O que aconteceu. Porque eu toquei um contrabaixo ali, e as músicas bem tradicionais, toquei o contrabaixo e entramos na disciplina, na prova. Tô passando pela prova, dando glória a Deus. Ô, pastor Guilherme, como que foi essa visita, então, em Tijuana? Foi programada? Não foi programada. Quem acompanhou ele nas redes sociais, eu vou até deixar um destaque ali, mostrando de que não foi nada programado por nós, mas foi programado pelos céus, né? Meu então, Deus. Eu tinha deixado toda a minha agenda marcada, inclusive hoje, no sábado, tinha compromisso aqui. Na sexta também tinha agenda, e começou a desmarcar algumas agendas, marcou inclusive na sexta e no sábado. E aí eu sempre que algo acontece desse jeito, porque a coisa que o povo mais quer é que eu pregue nas igrejas. E aí se desmarcou, eu falei assim, o céu está se movimentando de algo de uma forma especial. E aí a hora que o pastor disse, já a segunda vez que eu estive em San Diego, da outra vez ele não falou que a fronteira era perto. Porque se ele tivesse falado da outra vez, eu tinha ido da outra vez lá. Mas não, eu fui agora, dessa vez, e a gente atravessou a fronteira. A ideia era só para passear, mas aí no mesmo dia Deus falou assim, você não vai lá só passear, você vai encontrar uma igreja, você vai encontrar um pastor, e você vai ajudar aquela igreja, ajudar aquele pastor. E aí Deus sempre proveu o recurso para que a gente não pare de fazer, né? Mas como que foi essa experiência? O senhor passou ali junto com alguns pastores, encontrou essa igreja e conseguiu ministrar uma palavra?
Isso eu tive na igreja na quinta-feira, consegui encontrar lá e eu falei que voltaria no sábado, trazendo doações, mais dinheiro, mais oferta. Deixei $400 com eles para eles comprarem 20 cestas básicas, custava $20 cada cesta básica. E aí nós entregamos cesta básica, doações, alimento, televisão. Olha, Fiz uma parceria com a Igreja Lagoinha de San Diego. Eles tinham o trabalho deles de arrecadação de bazar. E aí eles falaram assim, não, tudo que nós tivermos lá e que der para caber nos carros, você pode levar. E aí, então, tipo, eu não precisei nem arrecadar, porque eles já tinham na igreja mesmo e levamos para lá e foi extraordinário hoje. Foi maravilhoso, foi um choro. Vidas salvas. Nossa, vidas impactadas, foi muito legal. É que bom. E isso tá tudo no canal, tá registrado no Tá canal. tudo nos meus stories. Se vocês entrarem agora aí, Guilherme Batista, aí vocês vão ver lá que eu coloquei nos destaques lá para vocês. Não sei se você agora gostaria de falar um pouco de um tema sensível, pastor Mitão. Não sei se o senhor tem acompanhado ou percebido. Na Califórnia, tem uma luta para a igreja com jovens, a questão da homossexualidade. Tem sido um grande problema para a igreja, porque a questão que eu penso, a igreja não está se preparando para isso. Não estou falando da igreja onde eu sirvo, mas eu vejo que as escolas, tudo... e como o mundo é muito globalizado, não sei como está lá no Brasil, mas a gente vê, não sei se é por conta da rede social, mas aqui a gente vê muitos jovens já tomando partido, já seguindo essa linha. E se esses jovens forem para a igreja, para uma igreja tradicional, se esse jovem chegar lá na nossa igreja, como a gente nós vamos receber ele, como que a igreja está se preparando para trabalhar com esses jovens? Você tem pensado nisso? Porque também a gente sabe que tem aquelas pessoas que são partidárias, mas existem pessoas que chegam com essa vontade de mudança de vida. Sim. Você já pensou nessa situação? Você já teve algum caso assim? Olha, eu acredito que hoje, em meio a todo esse caos que anda acontecendo na sociedade, eu tenho visto de que a sociedade ela irá se depravar cada vez mais. Uhum. Então, se a gente for olhar para a palavra de Deus, você vai ver de que o povo não estava querendo só deitar homem com homem, mulher mais com mulher. Os anjos apareciam, queria deitar com os anjos. Pessoal. Então, assim, o nível de abominação do pecado e do caos, ele vai cada vez mais cavando mais fundo. Se você for dando liberdade para o pecado e para as coisas, porque eu acredito de que a homossexualidade ou homossexualismo, não sei como é que eles lidam ali com a melhor palavra, a grande questão eu não tenho nenhum problema deles estarem na casa do Senhor. Sim. A Bíblia não tem nenhum problema deles estarem ali, porque eu acredito que ali deve ser o lugar onde eles estão. Deus condena a prática do pecado. Sim. Deus condena a prática homossexual. Então, tipo, tem muitos que estão na igreja, homens que têm atração por homens, mulheres que têm atração por mulheres, e que isso foi desenhado na criação dele, gente que foi criado lá atrás, que passou por traumas, por abusos, a forma com que foi que a criação, que a pessoa viveu a sua criação. Então, eu acredito que tudo isso influencia. Mas eu acredito que existem pessoas que vão dizer não para o pecado. Sim. Que vão dizer não para a prática homossexual, para a prática do sexo entre o relacionamento de pessoas do mesmo sexo. Então, eu acredito que quando a igreja aprende a lidar com isso nessa forma, fala assim, olha, aqui você tem as portas abertas para você vir, nós não condenamos você como pessoa, não condenamos você pelos seus desejos, assim, porque às vezes esse sentimento, às vezes ele
persegue a pessoa, né? A gente não pode dizer que isso não existe, de que isso é algo muito pequeno, porque é algo muito grande, porque a gente vê um grande número de pessoas. Mas a gente deve sempre condenar a prática disso, sempre sentar com essa pessoa e dizer assim, olha, o que Deus abomina não é você. O que Deus abomina é a prática que pode vir através desse sentimento seu de que Deus abomina da mesma forma que abomina o divórcio, que abomina a separação, que abomina o adultério e tantas outras coisas e práticas que os céus não concordam, sabe? Então, são coisas que de verdade a igreja ela precisa se preparar para estar de portas abertas para esse público, porque grande parte deles foram criados a vida inteira na igreja, ou às vezes tiveram criações na igreja, e as pessoas eles sentem falta de um louvor, de uma palavra, daqui e dali, e eu acredito que na casa do Senhor é o melhor ambiente. Mas da mesma forma com que eu acredito que é necessário haver um respeito da igreja, eu também acredito que é necessário haver um respeito de parte deles. Sim. Que às vezes precisam compreender de que a igreja, a casa do Senhor, ela tem regras. Sim. E as regras não são instituídas pela gente. O grande problema é que às vezes é só a gente que tem que ser respeitoso. Sim. Não, eles também precisam ser respeitosos. Se você namora um outro homem ou outra mulher e vocês desejam ir para a casa do Senhor, tenham respeito com a casa do Senhor. Sim. A casa do Senhor estará sempre de portas abertas, mas você não precisa ir de mão dada para a igreja. Você não precisa estar ali para confrontar. Tipo, se vocês gostam daquele ambiente, vá. Sim. A igreja sempre estará de portas abertas, mas ela não é obrigada a se prostrar dentro do que, não, eu gosto de estar aqui. Eu acho que a igreja ela tem sido extremamente aprendida a ser respeitosa, mas eu acredito também da parte dos homossexuais também, eles precisam aprender a respeitar o ambiente sagrado, o que a palavra de Deus conduz, a forma que Deus conduz, saber que existem igrejas que até a gente vê como tradicionais, de que eles são extremamente tradicionais e que eles lidam dessa forma de uma forma bem diferente. Mesmo quando você está lidando com seus avós, e está lidando com seus pais, e está lidando com seus filhos. As mentes são totalmente diferentes, né? Então não tem como eu esperar que uma Assembleia de Deus, que uma Deus é Amor, que essas outras igrejas vejam com a mesma visão de que uma igreja nova que chegou, Sim. que tem já uma visão mais aberta e consegue lidar com essa questão, não com a questão do pecado, mas com a questão dessa questão deles serem homossexuais, terem os desejos e quererem estar na casa do Senhor. Eu penso que compartilhe desse seu pensamento, né? Porque assim tem que haver esse compartilhamento de respeito Sim. da igreja, porque às vezes muitas, não só homossexuais, mas tantas outras pessoas que praticam outro tipo de pecados, às vezes querem ir para a igreja visitar e se comportar como se tivesse em um outro ambiente ou ambiente que não é da igreja. E não é nem só com questão a homossexualidade, né? Como as igrejas hoje elas têm estar de portas abertas a receber todos e com essa facilidade, as formas como algumas mulheres vão vestidas, que Sim. algumas pessoas vão vestidas até no culto, isso aí mostra uma falta de respeito muito grande, que eles esqueceram que eles não estão indo para um bar, para uma lanchonete, para um shopping, eles estão indo para a casa do Senhor e isso necessita de um respeito. Não precisa ser aquele respeito igual a gente diz que, precisa de terno e gravata, não. Eu acho que a gente precisa saber vestir com pudor, né? Sabendo que não estamos em qualquer ambiente. Sim. É verdade. Ô, pastor, existe um versículo chave para esse momento evangelístico? De repente, pessoas que a gente sabe que eles ainda não conhecem o nosso Senhor Jesus. Existe algum versículo que você fala assim, como que funciona esse Em que momento? sentido? Eu digo assim, existe algum versículo na Bíblia, algum ponto que é interessante usar, né? Para as pessoas num ambiente fora da igreja, de repente? Aí você tem um versículo, não, você tem a Bíblia inteira, porque é engraçado que cada pessoa que você vai encontrar, ela tem uma história, e aí um versículo cabe naquela história daquela pessoa, ela tem uma forma de você lidar, então a gente tem a oportunidade de mergulhar na palavra do Senhor exatamente para isso. Para que quanto mais eu conheço da palavra, mais da verdade eu sei, para que quando eu converso com você,
seja uma conversa guiada por Deus. Isso. E aí, porque às vezes eu falo assim, olha, esse versículo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, vai servir para ele, mas não vai servir para você. Uma vez eu estava conversando e uma jovem virou para mim e falou assim, é porque você não sabe o que é perder o pai na adolescência, você tem seu pai, aquele monte de coisa, você não sabe o que é perder o seu pai com 14 anos de idade e tal. E aí na minha cabeça eu falei assim, eu não sei mesmo, eu tenho meu pai até hoje, aquela questão toda, mas minha esposa estava junto e tá dizendo assim, mas você não pode agir dessa forma, porque eu perdi o meu aos 14 anos também. E eu vi exatamente que aquela palavra da minha esposa e o jeito que ela foi sendo conduzida valia. Então, quando você passa por situações na sua vida, você está validando ajudar no sofrimento de alguém, naquilo que alguma pessoa está passando de uma forma. São diferentes situações, né? Histórias, vidas, pessoas. E a Bíblia é completa justamente para isso, para a gente conseguir utilizar, né? Muitas histórias de José do Egito, Davi, apóstolo Paulo, enfim, né? De tudo. Toda a história, a Bíblia ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás, mas as histórias, como Billy Graham diz, né? É mais atual o que está na Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então, isso é a maior das loucuras de todas. Pastor, para te ajudar na sua missão, nos seus projetos, quais são os canais? Como que alguém chega até para você? Você pode participar das missões junto com a gente. Nós vamos em janeiro agora de 2026. Nós estamos embarcando com 200 jovens. Já temos mais de 160 inscritos. Nós vamos com mais de 200 jovens para a Ilha do Marajó. Então, se você sonha em fazer missões, vamos junto com a gente. E eu vou deixar aqui a conta do banco do Minha Missão, que é a nossa associação. É uma conta de um banco já direcionada para o trabalho de missões. Você vai ver que a Associação Filantrópica Minha Missão e todas as doações que vão para essa conta, elas são direcionadas nesses trabalhos loucos que a gente faz aí. A gente, não tem nenhum trabalho agora, mas as pessoas estão ofertando e estão ajudando, porque a hora que a gente chega, não dá para ir trabalhar, não, já tem ali o recurso para alcançar e abençoar a vida de alguém, né? Amém. Eu acho que já vamos caminhar para o final, porque pelo horário, amanhã o senhor está com a gente lá pregando. Às 10 da manhã nós estamos juntos, né? Às 10 da manhã estaremos ali. Tenho certeza que será uma bênção. Uma bênção, né? Sempre que o senhor tem vindo aqui, a gente tem compartilhado desse derramar do Espírito Santo de Deus na sua vida. E o senhor acaba sendo um canal de bênção para a nossa igreja, onde o senhor está, a gente vê isso. Queria que você deixasse uma mensagem aí para os jovens que estão nos ouvindo, que irá ver esse podcast, para o jovem aí que precisa ser ativado por uma palavra. Olha, foram mais de uma hora que nós estamos aqui compartilhando muitas coisas boas. Se você está nos assistindo e acompanhando, vale a pena você assistir cada minuto para que você possa se inspirar, ativar o seu coração para viver o seu chamado, que é aquilo que Deus tem preparado para você. Que Deus abençoe. Tamo junto, foi maravilhoso estar aqui hoje aqui nesse podcast. Vale a pena ouvir e você está ouvindo a palavra mais poderosa de todas, que é a palavra de Deus. Eita glória, vale a pena ouvir, se inscreva no nosso canal, também siga o pastor Guilherme Batista. Pastor, só mais rapidinho, né, mais uns 10 minutinhos aí, porque são tantas perguntas às vezes que a gente quer fazer e conversar, né, com o pastor. O senhor também tem a estamparia, é isso? Empresa de camisetas. Empresa de camisetas, que sempre tem mensagens de diversos idiomas evangelísticos. Sim, hoje nós temos no Brasil, ela está no Brasil, mas hoje é a maior empresa de camisetas cristãs do mundo, né? A gente produz mais de 30 mil a 40 mil camisetas mês com a mensagem da palavra. Essa aqui está escrita I have a mission. E a gente tem várias camisetas que a gente compartilha Jesus através da camiseta, porque a gente compreendeu de que eu sou um outdoor ambulante por onde eu vou. E se eu já vou usar uma roupa, eu vou usar uma camiseta, por que usar uma camiseta preta básica? Eu posso usar uma preta que carrega uma mensagem. E a gente entende isso. Eu até postei assim, ó, dizendo assim, você tinha a oportunidade de ir ao parque de diversão e falar de Jesus e pregar o evangelho. E pregar o evangelho, mas você preferiu ir com sua camiseta branca básica, que negócio, e ninguém ouviu nada. Então, enquanto eu estou no parque, é impossível as pessoas não lerem o que está escrito na minha camiseta, e a gente compreendeu isso, a gente tem feito camisetas para as pessoas evangelizarem. E isso realmente funciona, porque a primeira vez que o pastor Guilherme veio aqui, ele levou todos os jovens, né, a maioria dos jovens da igreja, para o parque.
E depois eles continuaram indo pro parque com a camisa do... Não dá, eu não consigo mais ir no parque sem ser com as camisetas, porque eu falo assim, se eu for, eu perco a oportunidade de alguém... Então eu fui no parque da Universal e eu fui num outro lugar onde eu estava. Nos dois lugares, no mínimo assim, umas 8 a 10 pessoas que parabenizam pela camiseta. E é interessante, pastor, que a camisa, né, do senhor aí, para nós ali, é como se fosse o uniforme. Todo mundo que vai pro parque vai com ela. Com a mesma camiseta, geralmente. Então, hoje é um bom dia pra você aceitar. hoje é um bom It's dia. a good day to accept Jesus, né? É muito legal, é muito legal. E assim, são tantas histórias, pastor, tem que ter um livro. Precisa ter um livro aí das histórias, de repente, de momentos especiais que o senhor Ah, é tanta coisa. Eu acabei de lançar o 4º livro já e falta livro para tanta história que a gente tá fazendo. Mas tô lançando lá na igreja, eu vou compartilhar o livro Já Deu Certo, né? Que a gente sempre fala já deu certo, eu fiz o livro Já Deu Certo. São 31 dias de devocionais para dizer para você que já deu certo. Você tá passando pelo caos, pela dificuldade, pelos dias difíceis. Você só precisa saber que com Deus já deu certo. Eita, Amém. glória. Amém. É isso, pessoal. Siga então o pastor Guilherme Batista. Você pode também conferir aí, né, todas essas experiências, principalmente a de Tijuana, que foi a mais recente aqui. E siga o nosso canal. Vale a pena ouvir podcast. Deus abençoe e até a próxima. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Toda semana temos aqui uma conversa que vale a pena ouvir. Deus abençoe. Valeu, gente! Até a próxima, se Deus quiser. Deus quiser.